E aí, Helena? Essa aqui é a gravação da nossa primeira aula de computação via internet, tá bem? Nós vamos estar abordando alguns assuntos interessantes aqui hoje. A seguir. Bem, Helena, o primeiro assunto a ser discutido aqui vai ser a questão da área do trabalho. O que é a área do trabalho? A área do trabalho é esta primeira tela que aparece quando o computador é ligado, depois que ele passa pelo ciclo de processamento dele até ele estar pronto a ser utilizado. Quando aparece a tela, é a área do trabalho. Tá? Ela pode ter essa aparência aqui, como ela pode ter uma aparência mais moderna, dependendo da versão de Windows, que é o sistema operacional, que veio no computador da senhora. Então aqui é uma outra versão, onde levando o cursor para a direita e para a esquerda, nós podemos ver todos os programas ou representação gráfica dos programas que estão no computador. Essa versão mais moderna, eu prefiro usar a antiga. Então, no computador da senhora, se veio com essa versão, você vai ver que um desses retângulos vai estar escrito desktop ou vai estar escrito área de trabalho. A senhora clicando nele com o botão esquerdo do mouse, a sua volta para a área inicial. Bem, o assunto é área de trabalho, cursor, o mouse e a interação entre eles. Vamos falar sobre o cursor um pouco, então, antes de eu começar a fazer as manipulações da área de trabalho. O cursor é essa setinha branca que aparece aí. Normalmente ele tem essa apresentação, às vezes tem a apresentação de uma mãozinha, mas na maioria dos casos vai ser uma seta branca que, para utilizar qualquer coisa que está na tela do computador, só tem que trazer a setinha branca para cima, colocar sobre o ícone ou a representação gráfica do programa ou do documento que a senhora quer abrir ou ativar. É basicamente isso aí. E como é que nós manipulamos esse cursor? Nós manipulamos o cursor através do mouse. Num laptop, tipo o computador da senhora, o mouse vai ser tipo uma bandejazinha, uma plataformazinha que está localizada abaixo do teclado do computador. Então, nessa bandejazinha, se a senhora correr o dedo sobre ela, a senhora vai estar movimentando o cursor dessa forma. Esquerda, direita, ou para cima e para baixo. Ele vai estar obedecendo da mesma forma. Nesta bandejinha vai ter dois botões. Muito importante isso aqui. Isso aqui é o coração de como utilizar um computador, um laptop em específico. É reconhecer o cursor na tela, reconhecer a imagem que aparece na tela inicial, no caso aqui a área de trabalho, e saber manipular os botões do mouse. O botão esquerdo é o botão que você clica uma ou duas vezes para ativar alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser ativar esse ícone do Skype, que é um programa de comunicação, eu coloco o cursor sobre ele e tenho que clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. 1, 2. Ele vai abrir. Pronto. Começa a abrir o Skype. E esta aqui é a visão do meu programa do Skype, que pode ser diferente da senhora, dependendo da versão do programa que a senhora tem instalado no computador da senhora. Mas a ideia é a mesma. Para fechar qualquer programa, na parte superior do lado direito da tela, dentro do programa, vai ter um X vermelho. Basta clicar nele. Clicou, ele fechou. Pronto, não está operando mais. Às vezes, e o botão direito do lado direito do mouse é o botão que abre uma janela de opções onde quer que o cursor esteja. Por exemplo, se eu colocar o cursor sobre este arquivo que eu criei para a senhora aqui, ó, Helena, para colocar esses vídeos aí, então se eu colocar o cursor sobre ele, aparece um quadrado ao redor dizendo que ele está seletado ou selecionado, né? Então, para nós abrirmos a janela de opções do que fazer com esse arquivo, nós temos que usar o botão direito do mouse. Muito importante. Botão direito, abre janela de opções. Botão esquerdo, clique e ativa onde o cursor estiver em cima. Então, clicando uma vez o botão direito do mouse, nós vamos abrir, uma vez o botão direito do mouse, nós vamos abrir a janela de opções. Clica uma vez, aparece a janela de opções. Aqui são todos os comandos que podem ser utilizados para afetar esse arquivo da senhora, porque o cursor estava em cima dele.
Se eu quiser, por exemplo, fazer uma cópia desse arquivo da senhora, tem aqui uma opção, um comando chamado copy, que em português seria copiar. Basta eu clicar nele uma vez com o botão esquerdo, que é o botão de ativar, botão esquerdo do mouse, então ele vai fazer uma cópia. Fechou a janela, só não vê a cópia em canto nenhum, é isso mesmo? Isso é normal. Foi copiado e colocado numa prancheta que está invisível nesse momento. Para a senhora colar a cópia, para a senhora visualizá-la nesta área de trabalho, basta clicar mais uma vez o botão do lado direito para abrir as opções, abrir a janelinha, e agora só vai no comando que diz colar. No meu está em inglês, está escrito paste, é a mesma coisa. Quando só clica o botão esquerdo, que é o botão de ativar qualquer função em comando, quando só clica o botão esquerdo, vai aparecer a cópia do arquivo que nós acabamos de fazer. Pronto. Então agora nós temos um arquivo com o nome de Helena e uma cópia do arquivo com o nome de Helena. Os dois estão vazios, porque eu não coloquei nada dentro deles. Mas se a senhora quiser ver o que tem dentro, vamos clicar na cópia aqui, por exemplo, para abrir. Clicar 2 vezes com o botão esquerdo. Pronto, abriu. Esta é a área que constaria o que está dentro deste arquivo. Aqui está dizendo que ele está, é escrito em inglês, ele está vazio. O da senhora vai aparecer isso em português, se a senhora tiver um arquivo assim. Não tem nada aqui dentro. Quando eu colocar os vídeos aqui, vai ter alguma coisa aqui. Essa parte lateral simplesmente mostra a estrutura organizacional do computador da senhora. Não precisa mexer com isso aqui, se preocupar com isso aqui agora. Basta entender que olhando aqui ele está vazio. Preste atenção que na parte superior aparecem algumas coisas, alguns comandos também. Não vamos cobrir isso aqui agora. Então vamos lá fechar novamente apertando o X vermelho, clicando com o botão esquerdo do mouse. Pronto. E agora, como nós não precisamos dessa cópia desse arquivo da Helena aqui, nós vamos excluí-lo ou deletá-lo. Como é que faz? Eu levo o cursor por cima dele até selecioná-lo com esse quadrado que aparece ao redor do documento. Eu vou apertar o botão direito, que é o botão da janela de opções, para escolher o comando que eu quero, botão direito do mouse. E agora eu vou descer aqui com o dedo, escolher o comando de deletar ou excluir. Vai estar escrito excluir em português. Então, para ativar esse comando, eu tenho que apertar qual botão do mouse? O botão esquerdo, uma vez. Pronto, ele apagou. Nesta área de trabalho, nos meus ícones aqui, eles estão todos organizados do lado esquerdo. Aqui está misturado programa com documento. Documento, programa. Então, a senhora pode organizar essa área de trabalho da senhora como a senhora quiser. Pode estar tudo do lado esquerdo, como pode estar tudo do lado direito. Como é que faz isso? Se a senhora quiser mover manualmente esses ícones, basta a senhora colocar o cursor por cima deles. Mais uma vez, o cursor tem que ser usado. Põe o cursor por cima, apareceu essa borda, né, um retângulo quadrado ao redor, clica com o botão esquerdo uma vez e segura. Pronto. Então, com o botão esquerdo segurando, a senhora vai levar o outro dedo agora na bandejinha e arrastar esse ícone para onde a senhora quiser na tela. Eu coloquei do lado direito aqui, agora eu solto os dois. Pronto. Então, eu mudei de lugar o ícone que estava aqui do lado esquerdo, eu mudei para o lado direito, sem problemas. Para trazer de volta, mesma coisa. Eu levo o cursor sobre ele, clico no botão esquerdo. Enquanto eu seguro o botão esquerdo, eu levo um outro dedo e arrasto na bandejinha do mouse para onde eu quiser colocar ele novamente. Solto os dois dedos, está aí de volta. Os programas que estão representados aqui, por exemplo, isso aqui é um programa de gravar áudio. Esta representação gráfica, esse ícone, é um atalho. Como é que eu sei que é um atalho? Vai ter uma setinha nele. Todo atalho tem uma setinha nele. Tá vendo? Então, para eu abrir ou ativar esse programa aqui, para eu abri-lo e começar a usá-lo, eu tenho que clicar 2 vezes nele com o botão esquerdo. Agora, se eu pegar esse programa aqui e arrastá-lo e colocá-lo aqui, nessa barra de baixo, ele vai ficar colado aqui. Enquanto ele estiver na barra de baixo, basta eu clicar nele uma vez com o botão esquerdo e ele vai abrir. Então vamos arrastá-lo? Eu levo o cursor para cima dele, eu aperto o botão esquerdo do mouse, seguro, e agora com o outro dedo eu arrasto com o botão apertado até a barra. Quando chegar na barra eu solto os dois. Pronto. Agora nós temos uma cópia do atalho que está aqui nessa barra de baixo.
Observe que o atalho original continua lá na área de trabalho. Mas aqui na barra de baixo, na barra de tarefa ou de aplicativos, tem uma versão dele. Qual é a vantagem de ter uma versão dele aqui nessa barra? É que aqui basta eu clicar uma vez com o botão esquerdo e ele abre. Vou clicar uma vez. Está abrindo. Ok? Esse é um programa de gravar áudio. Nós não vamos utilizá-lo aqui agora. Eu vou fechar. Então, para fechar, sempre tem um xizinho. Fechei. Ok. Fechei o xizinho aqui e fechei o xizinho aqui em cima. Sempre do lado direito da janela vai ter um X vermelho que é para fechar o programa. Se eu quiser só diminuí-lo, basta ir clicar no meio aqui. Ó. Ele ficou menor, tá vendo? Mas está aqui ainda. Se eu quiser colocar o tamanho normal, basta clicar isso do meio aqui novamente. Sempre com o botão esquerdo do mouse. E para eu fechar, eu clicar o xizinho nessa parte vermelha com o botão esquerdo do mouse. Pronto, fechou. Para eu retirar o programa que está aqui na barra, que eu não quero que ele fique aqui, eu quero deixar só a versão original dele lá, então basta eu colocar o cursor sobre ele. Presta atenção, sempre tem que levar o cursor lá. E agora eu vou apertar o botão do lado direito para abrir a janela de opções para isso aqui. Pronto. As únicas opções que aparecem aqui é de abrir o programa ou de soltá-lo dessa barra de tarefa ou barra de aplicativos. Está escrito em inglês aqui, o da senhora deve dizer descolar ou desconectar o ícone da barra de tarefa ou barra de aplicativo. Vou clicar uma vez com o botão esquerdo aqui e ele vai sair daqui. Pronto. O original continua lá. Essa aqui conclui a nossa primeira aula. Tá? Na próxima aula nós vamos estar falando de como ir à internet e como operar aquilo lá. Um grande beijo.